uma vez só. Um valor só. Se você quiser. Acho que agora vai ficar só não mexer nele. É. Gente, demorou, mas foi. Boa tarde, então. O tema de hoje vai ser banho no leito, indicações e limites para o não banho. Eu sou enfermeira, meu nome é Mariana Justino, sou residente do primeiro ano de urgência e emergência do HC. E com isso, eu gostaria de contextualizar quais são os tipos de banhos hospitalares que são dados. O primeiro, a gente tem o banho de aspersão, que é a higienização total ou parcial do corpo através do chuveiro, com ou seja, de um profissional de enfermagem, que é muito comum quando o paciente está em melhores condições clínicas, quando a gente tem um fluxo de cuidados mais baixos e intermediários. Temos também o banho de imersão, que é o banho em banheiro, que é muito comum em recém-nascidos e na pediatria também é da certa idade. Temos também o banho de ablução, que são banhos em pequenas quantidades de porções de água, que também pode ser realizado no leito. E geralmente as pessoas têm um pouco de confusão quando se fala de banho no leito, porque muitas vezes você realiza mais aqui o banho de ablução no leito, e isso também é uma das coisas também que a gente prejudica no banho no leito. Enquanto isso, o banho no leito ele é realizado quando existe alguma limitação ou impedimento para que seja feito de outra maneira. Quais são as indicações para o banho no leito? Alguns diagnósticos de enfermagem, como a mobilidade física prejudicada e o déficit no autocuidado para banho, inclusive eu trouxe esse diagnóstico aqui da NANSA, que é déficit de autocuidado para o banho. Traz algumas características definidoras que é essencial para a gente poder definir e prescrever esse cuidado que é o banho no leito. Principalmente a capacidade prejudicada de lavar o corpo, capacidade prejudicada de pegar artigos para o banho, capacidade prejudicada de secar o corpo, que favorece o aparecimento de novas lesões de expressão, inclusive fatores relacionados com ansiedade, barreira ambiental, dor, fraqueza principalmente, motivação diminuída. Inclusive pacientes com condições mentais, eles tendem a preferir, inclusive, o banho no leito, mesmo tendo condições de ter outros tipos de banho, como de aspersão e imersão. Trouxe um pouquinho das etapas de banho no leito, que apesar que nós saibamos disso, é importante relembrar alguns cuidados que muitas vezes passa batido, inclusive para quem já tem muita experiência. O primeiro de tudo seria preparar todo o material para evitar saídas e exposições desnecessárias do paciente. O segundo seria garantir que uma segunda pessoa possa auxiliar no banho, justamente prezando pela segurança do paciente em relação ao risco de quedas. Garantir que haja roupa de cama e vestimenta limpa para o paciente disponível. Em caso de paciente entubado, preparar a troca de todos os dispositivos. Verificar todos os fatores ambientais e realizar a escala de dor ou averiguar dor através dos sinais vitais. Muitas das vezes a gente começa o banho, vê sinais vitais alterados, principalmente face de dor mesmo no paciente entubado, e isso deve ser interrompido e administrado analgesia e prosseguir com o banho logo em seguida. Apesar de tudo, nós temos os focos da unidade que deve também ser levado em consideração, apesar de às vezes algum ou outro precisar de algum ajuste, algum cuidado a mais. E durante o banho, realizar toda a inspeção da extensão do corpo do paciente, procurando possíveis lesões e iatrogenias, que a gente também destaca que às vezes as presenças desses dispositivos, como por exemplo o dreno, acesso venoso central, todos eles podem causar sim lesão por pressão. Um dos principais pontos que eu já vi durante a prática é o dreno. Às vezes o paciente deita por cima daquele clamp do dreno, já está com uma pele friável, isso também é muito importante. Saber retirar todos esses dispositivos debaixo do paciente ao posicionar. Verificar a pressão do cuff antes de iniciar a manipulação, retirando o circuito do braço do ventilador e retornando assim que possível. Apesar que isso aqui é um cuidado muito visto dentro da UTI, porque é o único lugar onde a gente dispõe de recursos materiais, que é o cufômetro,
Mas a gente tem também outras formas de testar a pressão do cuff, que é, por exemplo, com uma seringa ou fazendo esvaziamento completo e enchendo até 8 a 10 ml, que é o que alguns artigos trazem, que seria uma quantidade de ar segura, evitando a lesão traqueal. Realizar a hidratação de pele e lábios adequada, evitando soluções oleosas. Onde eu encontrei também no artigo que, por exemplo, essas questões das soluções oleosas, elas ainda propiciam essa questão de infecção, porque parece que a enzima lipoproteica dos micro-organismos adere melhor às soluções oleosas, provocando assim uma colonização do paciente. Então, é preferível que se use hidratantes adequados ao invés dessas soluções oleosas. Ao terminar, verificar novamente a pressão do cuff por conta da manipulação do paciente, apesar de que o que vai realmente segurar o tubo é a fixação da IOD, mas ainda assim, se ficar com algum vazamento, o ventilador por si só vai disparar e vai ter um vazamento de ar e possivelmente uma queda da saturação. E após tudo isso, é necessário que troque as luvas para fazer a higiene oral adequada, prevenindo assim a PAV. Alguns artigos trazem, principalmente quando você não usa líquidos adequados para poder fazer higiene oral, como, por exemplo, você às vezes utiliza a mesma água do banho, eu presenciei essa questão da UTI, a mesma água que deu aquele todo banho sujo no paciente, pegou um copinho e fez a higiene oral do paciente entubado. Nossa, você quis morrer quando você fez isso, né? Quis morrer, não pude falar nada. Voltei, assim que ela saiu, eu limpei tudo com clorexidina, que era o mínimo que dava para fazer depois disso tudo. Ou então utilizou água da torneira, que a gente não tem noção da procedência dessa água, dos testes que são feitos, então assim, é uma coisa que não dá para acompanhar. Eu não quis me aprofundar muito em higiene oral, justamente pelo Fernando ser doutor, eu não queria falar bobeira. Mas o mínimo seria o uso da água destilada no local de qualquer outro líquido inadequado, justamente para prevenir a PAV. Além disso, trouxemos um pouco das contraindicações para o banho, que nós sabemos que são muitas contraindicações e mesmo assim acaba que a rotina do setor te obriga a fazer isso, mesmo que a sua avaliação como enfermeiro indique para que não dê o banho. A primeira delas é a precaução cardíaca e instabilidades hemodinâmicas, principalmente por conta do gasto energético que você gasta durante um banho, movimentando aquele paciente que geralmente já chega para a gente subnutrido, chega com uma nutrição parenteral. Glicemias instáveis, principalmente pacientes com cetose diabética, na movimentação daquele paciente, ou ele fica hiperglicêmico, geralmente. O dispêndio de energia para essa atividade é muito grande, porque você manipula o paciente, você desmonitoriza, você deita o leito e às vezes aquele leito causa um acúmulo de secreção que a pessoa às vezes não vê e não aspira a via aérea superior nem antes, nem depois do banho. E algumas outras contraindicações, o Fernando até me elucidou um pouco sobre esse protocolo que eu não havia encontrado da AMIB, traz também algumas contraindicações para o banho que o enfermeiro deve avaliar pelo menos de 1 a 2 fatores desses presentes para contraindicar o banho. Sendo eles, o primeiro, a noradrenalina, igual ou superior a 0,4 microgramas por quilo minuto. Associação de 2 ou mais drogas vasoativas, como, por exemplo, quando nós estamos usando noradrenalina e vasopressina, e ainda assim você vê a presença do banho. O do banho de ebullição, que poderia ter sido trocado por um banho não convencional, por um banho com lenço umedecido descartado, e já tem alguns artigos que mostram que um custo é muito semelhante a um banho em relação ao custo-benefício. FO2 maior ou igual a 60%, pique igual ou maior a 14 centímetros de água, isso aqui eu já nunca presenciei. E primeiras 24 horas de nebulização de pacientes traqueostomizados também é uma questão também que você vê que não é receitada. Durante o uso de VNI, geralmente esse banho só não é dado por conta não por conta da complexidade clínica do paciente, mas justamente porque não favorece a movimentação no leito. Pique, pressão intracraniana maior de 20 milímetros nas últimas 12 horas. Inclusive foi um dos casos que eu trouxe à tona, eu até cheguei a levar para a gestão. Essa questão que nós tínhamos o paciente com pressão intracraniana aumentada e mesmo assim foi dado o banho com a cabeceira não elevada, ele ficou completamente reto. Então, assim, durante o banho eu presenciei faces de dor, infelizmente eu não tive como intervir, e principalmente durante a sessão de hemodiálise, que até agora é o único desses pré-requisitos que eu vejo sendo realmente respeitado. Aqui eu trouxe alguns artigos de uma revisão integrativa
Desculpa, gente, eu estou sem óculos, eu não estou enxergando muita coisa, não. Que trouxe uma revisão integrativa, são alterações hemodinâmicas identificadas durante o banho do leito do paciente crítico. Esse primeiro artigo tem um nível de eficiência nível 3, eu tentei marcar principalmente os que tinham nível de evidência maior. A maioria dos pacientes recebeu banho de esponja, e no decorrer do tempo de avaliação foi observada alterações de valores de pressão arterial sistólica e frequência respiratória. Também observou-se o aumento da pressão arterial sistólica durante o banho, justamente pelo estresse. E alguns outros artigos da literatura que tratam-se durante a ansiedade durante o banho, falam também que a exposição do corpo do paciente também interfere nessa questão, e não somente na manipulação do corpo, mas também na ansiedade, por estar sendo exposto, pela vergonha também. Além também do aumento da frequência respiratória após o banho, que provavelmente se justifica por conta da nivelação da cabeceira do leito, que fica a 0 graus, e sabemos que isso prejudica bastante a respiração, principalmente em pacientes que já têm uma doença obstrutiva crônica, e em pacientes que têm um abdômen acístico, globoso. Nesse daqui, a realização do banho do leito seco, em relação aos que tiveram banho do leito tradicional, houve necessidade de pelo menos um cuidado adicional para a estabilização hemodinâmica, tais como o uso de medicações vasoativas ou inotrópicas, ou modificações dos parâmetros de dispositivos ventilatórios. Isso é, assim que eu terminei o banho, que causou todo aquele estresse, o meu paciente começou a descompensar e foi necessária uma intervenção, que se não houvesse dado banho, ou se houvesse feito o banho não convencional, que seria com lenço umedecido descartável, provavelmente não necessitaria desse novo dano ao paciente. Aqui embaixo também temos mais uma questão muito interessante, onde o índice cardíaco e volume sistólico do paciente apresentaram variações significativas, mas que não provocaram instabilidade hemodinâmica. Mas tratando de pacientes que não poderiam ter isso aqui, por exemplo, um paciente com aneurisma de aorta, isso aqui para mim é super importante. Se eu tenho alterações hemodinâmicas, alterações de preenchimento de nível vascular, provavelmente um aneurisma de aorta ascendente e descendente, que está com aderência, ele é grande, ele provavelmente vai romper. Não foi o caso, porque isso aqui não era esse tipo de paciente. Isso aqui era um paciente de infarto. E por fim, nesse último aqui, fala que não houve diferença significativa entre as medianas de temperatura timpânica. Porém, quando se terminou o banho, a temperatura corporal do paciente foi de 36,12 para 35,9 no banho a seco. Independente do método utilizado, o banho no leito foi capaz de provocar alterações no equilíbrio térmico dos pacientes críticos. Isso é, não importou se foi um banho de ablução ou se foi um banho no leito. De qualquer forma, os dois provocou essa queda do nível de temperatura do paciente. E diante disso, a gente traz alguns cuidados justamente para evitar esses eventos adversos. Segundo a IDSP, que é o Instituto Brasileiro de Segurança do Paciente, um outro ponto muito abordado pela revisão está em manter a monitorização dos sinais vitais mesmo diante do banho, sendo que é uma rotina, né, instituída dentro do leito da UTI, e quando você vai tomar banho, você retira toda a monitorização, você troca todos os eletrodos e você só recoloca ao final do banho. E foi visto que essa monitorização pode apresentar variações, sim, de até 52% na alternância da frequência cardíaca. Em 30% a variação chegou a 20 batimentos e em 18% ultrapassou mais de 20 batimentos por minuto. Enquanto a frequência respiratória, 54% dos pacientes apresentaram diferença menor do que 10% respiratórias. E em 38% a variação foi entre 10 e 20% respiratórias por minuto. E apenas 8% dos pacientes foi acima de 20. Provavelmente esse aqui era o paciente mais crítico, que não deveria ter retirado a monitorização dele. Trouxe um pouco dos cuidados de enfermagem durante o banho no leito. O principal deles é manter a cabeceira elevada durante o banho. Vemos muito que quando o técnico de enfermagem entra para dar o banho, ele já nivela a cama, sendo que ainda não tem essa necessidade. Poderia ser feita apenas durante a troca do decúbito do paciente, mas ela é feita por um tempo prolongado e desnecessário para ele. Manter as janelas fechadas e desligar o ar-condicionado para poder minimizar essa questão da queda da temperatura, que inclusive também interfere na glicemia desse paciente. Preservar a privacidade do paciente com o biombo, visto que a ansiedade também provoca alteração dos sinais vitais. Verificar a pressão do cuff antes e depois do banho. Verificar a glicemia depois do banho e sinais de hipoglicemia durante o banho. Isso aqui eu encontrei um artigo extremamente interessante, acho que de 2019,
abordando que após o banho, pacientes que já estavam subnutridos apresentaram uma queda de glicemia importante e que não foi aferida pela equipe de enfermagem após o banho. Verificar a temperatura da água com termômetro, se possível, e que esteja de 37 a 40 graus, que seria a temperatura protetora para o paciente. Realizar a higiene oral de forma adequada e preparando o kit para aspiração preventivamente. Vez que quando vamos fazer a higiene oral do paciente, principalmente secretiva e uso de ventilação mecânica, ele tem muita secreção e naquela manipulação do paciente, acaba que o bolonete desinsufla um pouco, então às vezes aquela clorexidina que está sendo aplicada, aquela pasta de dente, pode descer também para a via aérea. Gente, perdão, preciso te falar só mais uma coisa. Eu trouxe essa imagem aqui justamente por conta do posicionamento que está o tubo, que às vezes, como somos nós que trocamos essa fixação, é sempre bom trocar com outro profissional acompanhando, justamente pela segurança do paciente, é que ele fique sempre centralizado e que a gente compra mais um erro, que é o filtro que deveria estar aquecendo e umidificando, ele deve sempre ficar na posição vertical. E isso facilitaria se tivesse aqui acoplado com o SAF, com o sistema de aspiração fechado. Então, mantemos ele centralizado justamente para evitar lesões de comissura labial. E essa questão dele estar em pé, porque se ele não tiver, justamente ele acumula secreção, então logo eu desperdiço esse filtro, que não é um filtro barato, e também não utilizo também a sua função. Além disso, também o Diego também acabou elucidando um pouco sobre essa questão da sonda nasointeral, que muitas vezes durante a manipulação do banho não é observada a marcação da sonda. Então, você às vezes está dando banho, ninguém parou aquela dieta que estava em curso, aquela sonda deslocou e não sabemos quais foram os danos que isso causou ao paciente. Então, é sempre bom que verificássemos a marcação. Inclusive, a fisioterapia faz uma coisa muito interessante, que é fazer a marcação do tubo. E deixam isso afixado na cama. Seria um cuidado de enfermagem muito interessante para nós. Porque, às vezes, a sonda desloca, minimamente que seja, e a gente poderia colocar no local novamente, sem ter que repassar outra sonda, causando um novo dano ao paciente, simplesmente colocando beira-leito quantos centímetros que estava de sonda para dentro. Essas aqui são as principais recomendações durante o banho-leito e por quê? O primeiro seria o uso de toalhas descartáveis, que é preferível no lugar de água e sabão. E o estudo apontou que os custos são muito semelhantes em relação ao risco-benefício, visto que o uso de água e sabão, principalmente em excesso, aumenta a proliferação de organismos. Não executar o banho no leito sozinho, principalmente por conta da segurança do paciente, paciente pesado, vai virar, então o risco de queda é muito grande durante o banho. E além também da extubação acidental, que é uma coisa também muito frequente, e aí aquele circuito foi contaminado e o técnico vai lá e reconecta esse circuito de novo e não comunica para ninguém. Assim como também dispositivos de sonda vesical de demora, que muitas vezes também é desconectado, quando é tracionado também não é comunicado. São uma das principais fontes de infecção dentro da UTI. O enfermeiro deverá avaliar a clínica das condições do paciente antes do banho. Inclusive, afinal, até gostaria de mostrar aquele checklist disponibilizado pela AMIB. Utilizar um tempo menor do que 20 minutos, visto que o estudo trouxe que mais do que 20 minutos, nós já temos repercussões hemodinâmicas. E, por fim, realizar o controle de temperatura, sempre protetivamente 40 graus, para poder manter a manutenção da SpO2 e temperatura corporal do paciente. E esses foram os principais erros que eu encontrei na literatura em relação ao banho no leito e à omissão de cuidados. O primeiro é a virada brusca, que traciona tanto o catéter venoso central, que pode causar uma inflamação ali, aí você começa a identificar sinais logísticos, que às vezes não foi nem de uma infecção, mas foi de uma tração desnecessária, desconexão do circuito da ventilação mecânica, desconexão do circuito da sonda vesical de demora. Quando se molha o curativo do catéter central e não comunica a ninguém para que seja trocado logo em seguida, e aquilo ali vira um foco de contaminação. Desmonitorizar o paciente durante o banho no leito, manter a cabeceira não elevada, não aferir a pressão do cuff e a higiene oral realizada com a mesma água do banho. Além de também não esticar os lençóis, o que favoreceria a presença de novas lesões de pressão. Essas aqui foram as referências utilizadas. Muita referência.
Deixa eu achar aqui, porque eu queria que o Fernando tinha mandado.